Oi pessoal, eu sou a Claude, bem-vindos ao canal. Você já se imaginou sendo transportado para um mundo onde você vira um bárbaro bombado? Pois é, nem eu. Mas esse manhwa mostra exatamente isso. O protagonista é transportado para dentro do jogo favorito dele. E então, bora lá? Bora! A história começa em um quarto de hospital na Coreia do Sul. O protagonista, Lee Han-soo, desde jovem sempre gostou de jogos, e como tinha saúde frágil e esteve internado durante toda a vida, tinha muito tempo livre, e passava esse tempo jogando. Os jogos se tornaram uma parte importante na vida dele, mas como tudo que se faz em excesso acaba enjoando, depois de um tempo ele já não se divertia tanto jogando. AOS, RPG, FPS, não importava o gênero do jogo que ele jogava. Nenhum jogo lançado parecia bom, todos com história e construção de mundo iguais e sem profundidade. O protagonista chegou a procurar em fóruns de internet se alguém conhecia algum jogo diferente. Sem sucesso, ele chegou a pensar que não existia mais nenhum jogo original, além desses jogos genéricos. Então Lee descobriu o jogo Dungeon Stone, um jogo indie de RPG com gráficos 2D e pixelados, algo raro ultimamente. O protagonista fica chateado ao verificar que o jogo possui apenas o idioma inglês. Ele pensa que este não é o tipo de jogo que ele gosta, mas já que está gratuito, decide dar uma chance. Ele abre o jogo e aparecem várias opções de personagens para escolher. Como o protagonista não pretende jogar muito, ele decide selecionar qualquer um. Ele começa a jogar, pensando que já fazia bastante tempo que não jogava um jogo de rolagem vertical. Conforme ele joga e sobe de nível, aprende o que deve fazer no jogo. Ele se impressiona com a arte do jogo e fica tão entretido jogando que não vê o tempo passar, e se assusta ao perceber que já são 10 horas da noite, e que ficou tão tarde sem ele perceber. O prota fica surpreso do quão obcecado ele ficou com o jogo. Dungeon Stone tem algumas características que ele considera únicas, porém um pouco irritantes, que o diferenciam dos outros jogos. Um grupo com NPC de suporte era necessário para avançar no jogo, e quando seu personagem morre, ele tem que começar o jogo do zero. Ele começou a jogar porque o jogo parecia legal, mas acabou ficando tão viciado que chega a gritar, reclamando que morreu só por causa de um sacerdote, justo quando faltava tão pouco. Ele é repreendido pela enfermeira por estar gritando no hospital, então se desculpa, mas continua jogando focado no jogo. O protagonista procura por tutoriais na internet, mas como Dungeon Stone não é um jogo popular, acaba não encontrando. Então ele decide que não importa o quanto demore, ele vai zerar esse jogo. Desde quando estava no hospital, quando prestou serviço militar, durante a faculdade e até quando arranjou um bom emprego, Lee continuou jogando Dungeon Stone por todo esse tempo. E assim, com diversas tentativas frustradas de terminar o jogo, 9 anos se passaram. O protagonista, que está em sua casa jogando depois de um dia de trabalho, sorri dizendo que finalmente chegou na sala do boss final. Seu personagem está em frente a uma porta, chamada Portão do Abismo. Ele levanta os braços comemorando e grita eufórico perguntando se tem mais alguém que chegou a essa parte do jogo. E emocionado se lembra que sacrificou 9 anos de sua vida por isso. Na tela do jogo aparece uma notificação perguntando se ele quer entrar na sala do boss, com as opções sim e não. O protagonista clica no sim, dizendo animado que é claro que quer. Então outra notificação aparece dizendo que ele pode acabar não voltando e pergunta se ele realmente quer entrar. Lee se pergunta se esse aviso é porque esse é o último boss. Ele clica no sim sorrindo, dizendo que soa bastante ameaçador, mas que não vai voltar atrás de jeito nenhum, não depois de chegar até ali. Uma nova notificação aparece na tela, dizendo que ele selecionou sim e o jogo começa a carregar. O protagonista se estica na cadeira, colocando relaxadamente as mãos na nuca enquanto o jogo carrega, e comenta que ele não espera vencer na primeira tentativa, e vai ter que reunir o máximo de informações para planejar uma estratégia. Ele se pergunta quantos padrões, quais atributos e poderes especiais o boss tem. O protagonista dá uma risada, coloca a mão no queixo dizendo que seria engraçado se ele acabasse com o boss final na primeira tentativa, depois de tudo. Então o jogo termina de carregar e aparece uma notificação dizendo que ele chegou ao abismo, e que o tutorial estava completo. O protagonista não entende e se pergunta consternado se a notificação realmente disse que era um tutorial. Então ele percebe que as notificações agora estão escritas em coreano. Ele fica bravo e grita segurando o monitor dizendo que achou que só havia o idioma inglês em Dungeon Stone. Nervoso, ele lembra que teve que trabalhar duro para traduzir tudo do inglês por quase uma década. Uma nova notificação aparece dizendo que a checagem de usuário estava completa. O monitor começa a brilhar, o protagonista se levanta assustado e no mesmo instante um forte raio de luz sai da tela e o envolve. Confuso, ele coloca as mãos na cabeça e grita, sentindo uma dor queimando todo o seu corpo. Ele tenta entender o que está acontecendo e então outra notificação aparece dizendo que estava começando a transmissão, e então ele some. Lee, que perdeu a consciência, aos poucos vai recobrando os sentidos. Então ele ouve vozes murmurando e um homem discursando em voz alta, dizendo que parabeniza os jovens que hoje deixarão aquele local sagrado e se tornarão verdadeiros guerreiros. Confuso, o prota pergunta quem é que está falando isso. Então seus olhos abrem e, para sua surpresa, ele estava em uma situação inacreditável. Uma multidão de bárbaros musculosos para onde quer que ele olhasse, reunidos à luz de tochas para ouvir um velho bárbaro, provavelmente o chefe, discursando. O chefe continua o discurso dizendo que eles devem escolher uma arma. O protagonista começa a ficar nervoso e em pensamento se pergunta do que ele está falando, e percebe que a língua que está sendo falada ele nunca ouviu antes, mas consegue entendê-la completamente. Então ele se questiona como isso é possível e como ele veio parar ali. Lee coloca a mão no rosto e tenta se acalmar, pensando no que ele tem que fazer agora, porque se essa for a introdução de um jogo muito difícil, ele deve entender a situação e reunir informações. O protagonista olha para si mesmo e pensa que seu corpo parece bem. Ele observa suas mãos que são ásperas, seus músculos desenvolvidos e que ele tem tatuagens. Ele fecha a mão e percebe um pouco assustado que essa movimentação
movimentação é de seu corpo, e esse é realmente ele. Ao mesmo tempo, o chefe continua falando, dizendo que aqueles que forem chamados devem ir até ele. Enquanto o protagonista pragueja amedrontado, o velho chama Karaki, o terceiro filho de Vanon. Karaki vai até lá, olha para todas as armas e escolhe um machado de 2 lâminas. O chefe diz que o machado é uma ótima escolha e, repetindo o nome do bárbaro, diz que ele é um guerreiro agora. Então ele chama Ainar, a segunda filha de Feneline. Ainar escolhe uma espada. Outros bárbaros vão sendo chamados e escolhem suas armas. Enquanto o protagonista pensa que essa situação é familiar, jovens bárbaros escolhendo suas armas e sendo reconhecidos como guerreiros, percebe o chefe dizendo que a graça de Rafdonia esteja com eles. O protagonista tem certeza que está em Dungeonstone, porque Rafdonia é a grande cidade do jogo. Ele se lembra de que quando escolheu o personagem bárbaro foi assim que o jogo começou, o bárbaro com o qual ele estava jogando ainda agora. Nervoso, ele se questiona mentalmente como isso foi acontecer. De repente, um bárbaro ruivo que está ao lado do protagonista reclama em voz alta, tremendo, se perguntando como pode ser possível ele estar em Dungeonstone, e como ele veio parar ali. O protagonista observa que ele é diferente dos outros bárbaros. Seus olhos parecem confusos e está com uma expressão amedrontada. O prota percebe que não foi o único que entrou no jogo, e que esse cara deve ter acordado no corpo de um bárbaro assim como ele. Do nada, o chefe pergunta quem havia dito aquilo. O protagonista percebe que ele está na sua frente com uma expressão assustadora e se questiona como ele se aproximou tão rápido. O velho o encara e pergunta se foi ele. O prota nega de forma firme, depois olha para o bárbaro amedrontado pensando que ele era um idiota por estar chamando atenção. O chefe então se vira para o bárbaro ruivo e pergunta se foi ele, que todo assustado questiona se está em Dungeonstone. Com um único movimento de seu machado, o chefe corta a cabeça do bárbaro. Caralho, cuzão! O coração do protagonista acelera ao ver isso. Ele tenta se acalmar porque sabe que terá o mesmo fim se demonstrar alguma emoção. O chefe diz a todos que Orm, o filho de Kadua, foi possuído pelo espírito do mal, e guarda a arma enquanto continua dizendo que todos esqueçam o que o espírito do mal disse, e que eles já podem continuar a cerimônia de maioridade. Assim, o protagonista obteve 3 informações importantes. A primeira, pessoas como ele que entraram no jogo são consideradas espíritos do mal. A segunda, ele vai ser morto se descobrirem. E a terceira, poderia ser a cabeça dele rolando no chão. Então ele conclui que precisa passar por isso sem ser descoberto. Porém, ele fica nervoso porque sabe que tem um problema. Ele não sabe o próprio nome. Não existe nenhuma janela de status ou algo similar, e ele não pode simplesmente adivinhar, quando a vida dele depende disso. O chefe, continuando, chama Serum, o quarto filho de Senik, que vai até ele, e outros bárbaros são chamados, indo um a um. Enquanto o protagonista, ainda nervoso, tem uma ideia. Ele decide se mover 2 segundos após o nome ser chamado. Ele sabe que existe a chance de ser o nome de algum outro espírito do mal. Ele aperta as mãos pensando que essa é a única opção que ele tem agora. Então o chefe chama Bjorn, filho de Jandel. O protagonista conta os segundos tentando perceber se alguém dá um passo. 2 segundos passam desde que o nome foi chamado, e ninguém se move. Então o protagonista avança, pensando que esse é seu nome, provavelmente. O protagonista caminha até ficar frente a frente com o chefe. Os dois se encaram por um momento, e então o chefe diz que ele deve escolher uma arma. O protagonista comemora mentalmente. Uhul! Bjorn, filho de Jandel, é realmente seu nome. Bjorn se concentra. Agora ele tem que fazer uma escolha importante. Ele sabe que para compensar sua falta de talento e magia, os bárbaros possuem grandes habilidades físicas. O protagonista queria criar seu bárbaro como um combatente a curta distância. Então ele se decide, se aproxima do suporte de armas e pega um escudo de metal. O chefe olha para Bjorn de canto de olho, surpreso por ele escolher um escudo. O protagonista está sério e tem certeza que fez a melhor escolha possível. O velho então diz que com isso, Bjorn, filho de Jandel, se torna um guerreiro. Enquanto isso, no mundo real, na tela do computador do protagonista aparecem algumas notificações do sistema, dizendo que a sincronização está completa, que os dados foram transmitidos para o administrador e que, devido à obtenção do escudo, alguns status de Bjorn subiram. O protagonista se lembra que quando jogou como bárbaro nas primeiras vezes, escolheu como arma a espada de 2 mãos, porque ele achava legal, mas ele era eliminado com muita frequência, o que deixava frustrado. Então ele tentou diversas armas para o personagem sobreviver mais: machado de empunhadura dupla, martelo de batalha, mangual, mas sempre priorizando o ataque e deixando de lado a defesa. Mas a gameplay não era muito estável e ele mal sobrevivia às batalhas. E um dia, ao ver um escudo, ele acabou se perguntando se realmente deveria usar o bárbaro com foco no dano corpo a corpo. Como os bárbaros possuem alta vitalidade e força, com o escudo ele poderia transformá-lo em um defensor. Mesmo que não fosse tão bom nisso quanto os anões, ainda tinha base para tal. Para mudar esse método, ele precisaria mudar todas as técnicas de combate, o que daria muito trabalho. Mas como ele não queria perder toda a experiência que havia adquirido, ele decidiu tentar. Ele ficou impressionado de como a nova tática deu certo, quando derrotou uma cocatriz sem tomar dano. Por isso ele tinha certeza que escolher o escudo era a melhor decisão que poderia tomar agora, e que não iria se arrepender. Ele retirou de seus pensamentos ao ouvir o grito para abrir os portões. Todos os bárbaros que passaram pela cerimônia de maioridade estão reunidos ali na frente dos portões de Rafdonia. Bjorn, assim como os outros, deve entrar no labirinto que fica nessa cidade. O chefe, que os acompanhou até ali, fala que eles devem seguir em frente, e então grita os encorajando, dizendo que o destino deles os aguarda naquele lugar. Ao som de gritos de coragem, os bárbaros começam a correr. Bjorn corre junto com eles, pensando que deve segui-los pelo menos por enquanto, se perguntando se eles realmente sabem o caminho para o labirinto. Algum tempo depois, Karaki grita pedindo para todos pararem, dizendo envergonhado que eles se perderam. Os bárbaros começam a vaiar e gritar irritados, falando que eles
os levou para a direção errada, que não merece liderá-los e que deve assumir a responsabilidade. Bjorn os observa pensando que parece uma piada, já que eles estavam seguindo cegamente até agora. Karaki abaixa a cabeça constrangido, diz para eles pararem, que admite que não é qualificado e que vai desistir da posição de líder. Ainar o conforta dando tapas em seu ombro. Então ela se vira para eles, aponta para si mesma e grita confiante que vai liderá-los a partir de agora. Todos gritam animados, dizendo que Ainar é uma mulher inteligente e que vai levá-los na direção certa. Ela sorri determinada, mas Bjorn não parece tão confiante. Mais um tempo se passa e Ainar, envergonhada, diz a todos que se perdeu. Novamente, os bárbaros ficam irritados, gritando, dizendo que ela não pode ter se perdido também, e que ela não merece liderar, e começam a discutir quem deve liderá-los, enquanto Ainar se afasta cabisbaixa. Bjorn acaba se perguntando se algum desses tolos tem um cérebro. Ele leva a mão ao rosto preocupado, pensando que desse jeito eles nunca vão chegar ao labirinto. Então ele decide tomar uma iniciativa, mas sem atrair atenção para si. O protagonista vai até Ainar, coloca a mão em seu ombro, chamando a atenção dela, que pergunta chateada se ele veio culpá-la também. Bjorn nega e, pedindo segredo, revela a Ainar que sabe como chegar ao labirinto. Surpresa, ela pergunta se ele está falando sério e pede para que ele lhe diga. O protagonista aponta para um grupo de aventureiros que estavam passando ali perto e fala que ela só precisa seguir eles. O grupo cochicha entre si, fazendo comentários maldosos sobre os bárbaros. Ainar, radiante, diz que entendeu e vai tentar. Então ela corre para os outros bárbaros, gritando empolgada que achou o caminho para o labirinto. Todos os bárbaros que até agora há pouco estavam culpando Ainar estavam a ovacionando e elogiando sua sabedoria. Bjorn os observa de longe incrédulo e quase se convence de que nenhum deles tem um cérebro. Ainar grita pedindo para todos os bárbaros seguirem ela. Eles clamam eufóricos em resposta e a seguem. Algum tempo depois, os bárbaros gritam animados, dizendo que já conseguem ver o labirinto, a sagrada dimensão de batalha. Eles se juntam à multidão que se reúne na frente do portal, que emite um zumbido constante. Agora que está na frente do labirinto, Bjorn fica nervoso. Ele engole em seco e se pergunta se entrar no labirinto é realmente a decisão certa. O protagonista tem certeza que ninguém perceberia se ele deixasse o grupo agora. Ele lembra que esteve doente a vida toda, além de ser uma pessoa normal que nunca teve experiência em bater em alguém com os próprios punhos. Bjorn se pergunta se alguém como ele pode lutar contra monstros no labirinto e vencer, e se não há outro meio de pagar as taxas de Rafidônia sem precisar entrar no labirinto. Ele sabe que em Dungeonstone existe um sistema cruel de taxas. Todos os cidadãos precisam pagar taxas a partir dos 20 anos de idade, e se não conseguirem pagar, são executados. Os meios mais comuns para obter dinheiro são lutar contra monstros no labirinto ou trabalhar na vila. Mas ele é um bárbaro agora. As pessoas comuns não contratam bárbaros. Elas os consideram selvagens que destroem todas as coisas. Como um bárbaro não pode fazer nenhum trabalho normal, são a única classe que recebe uma arma assim que começa um jogo. Desolado, ele conclui que se não fosse por isso, ele não teria que enfrentar os monstros. O guarda grita, anunciando que faltam 10 minutos para o portal fechar. O portal está menor e, além de seu som contínuo habitual, ele emite alguns chiados. Enquanto isso, Bjorn continua pensando nervoso, com o coração acelerado, que como o portal só abre uma vez por mês, se ele não entrar dessa vez, terá que sobreviver por um mês inteiro. As rações que recebeu do chefe da tribo vão durar apenas uma semana, e mesmo que consiga sobreviver até o outro portal abrir, sua condição será a pior possível. Ele sabe que se for para entrar no labirinto, agora é o momento certo. O protagonista fecha os olhos apavorado. Ele sente como se seus pés estivessem presos no chão e se pergunta se é porque agora não é mais um jogo e sua vida está verdadeiramente em risco. Seus pensamentos são afastados quando Ainar o chama tocando em seu ombro. Bjorn se vira e olha para ela, o cumprimentando, chamando ela de Ainar, a terceira filha de Feneline. Ela o corrige casualmente, dizendo que é a segunda filha. Então continua dizendo a ele que os outros guerreiros já entraram no labirinto e eles são os únicos que ainda não entraram e precisa se apressar, já que chegaram tarde e o portal está quase fechando. O guarda do portal grita que faltam 5 minutos para o portal fechar, e o portal está visivelmente menor. O protagonista, tentando esconder seu nervosismo, diz para Ainar entrar primeiro e que ele logo a seguiria. Ela concorda e dá um passo, então se vira para ele, sorri e o agradece por tê-la ajudado. Bjorn, surpreso, diz a ela que não precisa agradecer. Ainar pergunta o que ela precisa fazer para se tornar sábia como ele e comenta que nunca viu um bárbaro tão esperto assim antes, e diz que quer ser assim também. O protagonista pensa que ela tem que nascer de novo, mas como não pode dizer isso, decide dar uma resposta vaga, e diz a Ainar que ela precisa pensar antes de agir. Toda animada, ela agradece Bjorn pelo conselho e diz que vai se certificar de retribuir a ajuda se ela voltar do labirinto. O protagonista fica perplexo, se perguntando se ela não tem certeza se vai voltar. Ele se lembra que no jogo os bárbaros eram pessoas que não conheciam o medo e conclui que eles não parecem diferentes na vida real. Decidido, Bjorn pergunta a Ainar se ela também está com medo de morrer. Ela pergunta séria se isso não é natural e diz que está com medo, mas nasceu como uma guerreira e vai morrer se não lutar. Então ela pergunta se não é assim para ele também. O protagonista responde que é assim para ele também, enquanto pensa que os bárbaros são iguais a ele. Ele não tem escolha a não ser lutar, porque se não matarem os monstros, eles não vão conseguir sobreviver na cidade. Ainar diz a ele, confiante, que eles irão sobreviver e se encontrar novamente. Bjorn pensa consigo mesmo que os bárbaros são verdadeiramente incríveis, porque aprenderam a superar seus medos e seguir em frente. O protagonista segura o escudo, contagiado pela confiança de Ainar, pensando que afinal ele é um bárbaro também. O guarda grita que falta 1 minuto para o labirinto fechar. Bjorn, decidido a entrar no labirinto, começa a correr, pensando que está com medo, mas não tem outra escolha. E como tem o forte físico de um bárbaro e o conhecimento que adquiriu por jogar com milhares de personagens, ele tem certeza
certeza que vai sobreviver naquele lugar. Antes dele atravessar o portal, o guarda tenta pará-lo, dizendo que é perigoso entrar no portal tão próximo dele fechar. Mas o protagonista o ignora e atravessa o portal no último instante. O sistema notifica que ele entrou na caverna de cristal nível 1. Bjorn aparece num lugar totalmente escuro. Ele não entende o que aconteceu e se questiona onde está. Onde é que eu tô? O protagonista fica frustrado, pensando que quando se trata de Dungeon Stone ele é um especialista. Por isso que chegou à conclusão de que se combinasse o corpo robusto de um bárbaro com seu conhecimento de jogo, ele poderia sobreviver. Mas agora nesse breu onde não consegue enxergar nada, já não tem tanta certeza. Bjorn então se pergunta como os outros bárbaros estão se virando. Afinal, todos trouxeram armas, mas não levaram nenhuma tocha. Ele pensa que, de acordo com o design do jogo, por haver cristais presos nas paredes no nível 1 do labirinto, não há necessidade de tochas. Ele fica pensativo até que lembra que existe uma região localizada no canto mais distante do labirinto, a região escura, uma área super rara que não tem luz. Então ele se questiona se realmente apareceu nela. Ele fica confuso porque geralmente não se começa o labirinto na região escura, mas acaba concluindo que como agora tudo faz parte da realidade, nada é garantido e como ponto de partida aleatório é possível que alguém comece por essa região, e não exatamente como era no jogo. Bjorn tenta acessar as janelas de status, equipamento, informação de personagem, inventário, habilidades e registro diário, mas nada funciona, o que o deixa irritado. Ele pensa que não tem motivo para ele continuar ali e decide seguir para alguma direção. Se escorando e tateando a parede, ele prossegue lentamente. Ele se pergunta se o ritmo dele está muito lento, pensando que poderia ir mais rápido engatinhando. O protagonista desiste da ideia e decide continuar desse jeito que é mais cauteloso, só por precaução. Por ironia do destino, nesse mesmo instante ele pisa em uma armadilha Goblin. Bjorn agacha, gritando de dor e ofegante verifica que o ferimento foi feio. O pé direito do prota está preso entre os dentes cortantes da armadilha. Bjorn tampa a própria boca com a mão. Ele geme, tentando aguentar firme e se acalmar, lembrando que não deve fazer nenhum barulho, porque tem certeza que o Goblin que armou essa armadilha está escondido em algum lugar por perto. Ele bate com o escudo na armadilha para desarmá-la, então fica em silêncio prestando atenção se percebe algum sinal do Goblin, mas o único som que escuta é do seu próprio coração acelerado. Então ele se questiona da possibilidade do Goblin não estar por perto. Ele conclui que pode ser possível, e que se ele tiver sorte o Goblin pode ter se afastado por um tempo. Mas então ele percebe que esses pensamentos otimistas são os mais perigosos, e como ele não tem certeza da situação precisa assumir o pior cenário possível. Se tem uma armadilha, tem um Goblin por perto. Ele já ouviu seu grito, sabe que ele caiu na armadilha e está esperando na escuridão até que o protagonista perca suas forças. Por isso que ele não consegue ouvir nada. É assim que Dungeon Stone funciona. Bjorn já sabe o que tem que fazer. Ele respira fundo e puxa a armadilha que está fincada em seu tornozelo. O prota percebe que tem veneno paralisante na armadilha e reclama mentalmente que os bárbaros deveriam ter lhe dado botas de couro em vez de sandálias. Mas ele afasta esses pensamentos, pois sabe que não adianta pensar nisso agora. Ele deve parar de reclamar e agir rápido, porque se tiver que lutar, ele deve fazer isso logo. Ele fica em pé, mal conseguindo apoiar o pé ferido no chão, e desafia em voz alta para o Goblin aparecer. O protagonista percebe que o veneno está se espalhando e sente seu pé ficar dormente. Ele desafia novamente o Goblin, dizendo que sabe que ele está escondido, e pede para ele aparecer logo. O protagonista gosta do fato de que não está sentindo medo por causa dos efeitos do veneno paralisante, mas ele acha ruim tudo estar tão silencioso. Bjorn nervoso xinga o Goblin provocando ele para vir para cima. Vem pra cá pra tu ver, se tu não morre no pau. O protagonista começa a se questionar se não é tudo coisa de sua imaginação, e na verdade não tem nenhum Goblin ali, mas ele decide que mesmo que só esteja agindo como um tolo, ele deve ser um tolo que vai sobreviver. Bjorn decide mudar de estratégia, e diz que o Goblin pode ficar onde está, mas que ele está indo embora. Ele vai caminhando com dificuldade, ele sabe que é perigoso pois está sangrando muito. O prota vai se afastando provocando o monstro, falando da família do Goblin, enquanto sua mente começa a ficar entorpecida, como se seu cérebro tivesse sido afetado por álcool. Então ele ouve passos. O Goblin se mexeu. Bjorn provoca o monstro um pouco mais, perguntando se tem algum problema falar da família do Goblin, enquanto pensa que os passos vieram de trás, e ele provavelmente se aproximou porque o protagonista estava se afastando dele. Preocupado por não conseguir ver o Goblin por causa da escuridão, Bjorn decide aumentar a velocidade para fugir do monstro. O protagonista aperta o passo e ouve o Goblin fazer o mesmo, então Bjorn para bruscamente e se vira, mas os barulhos de passos param também. Aflito, ele verifica que o Goblin está o seguindo mantendo certa distância, e quando o protagonista para, o monstro para também. Bjorn ouve o Goblin gargalhando e percebe que o monstro está alegre ao ver que sua presa está sangrando e morrendo, e está esperando ele morrer lentamente, aterrorizado com sua risada. O Goblin nem tenta mais se manter oculto, então o protagonista decide mudar o plano. Ele manca, cambaleia e cai no chão, soltando um gemido. Ele finge um desmaio para atrair o Goblin. O monstro parece ficar confuso por algum tempo, então ele joga algumas pedras em Bjorn, que fica puto ao perceber que o Goblin é esperto e está verificando se ele está morto, e chega a pensar que talvez seja mais inteligente até que os bárbaros. O protagonista aguarda imóvel até o Goblin se aproximar, então se levanta surpreendendo o Goblin. Eita porra! Ele dá um soco no monstro, mas ele consegue desviar, rindo do bárbaro.
O Prata não entende o que aconteceu e se pergunta se estava muito longe. De repente, Bjorn fica impressionado ao perceber que seu corpo está se movendo sozinho e pode sentir claramente a movimentação do Goblin. E esse é o corpo de um bárbaro muito diferente do seu corpo doente que passou a vida inteira no hospital. Ele grita que é mais forte e que o Goblin quer a presa. Então acerta o Goblin diversas vezes, até que dá o golpe final acabando com o monstro. O sistema notifica que o Goblin foi derrotado e o protagonista ganhou um ponto de experiência. Bjorn fica pasmo ao ver o corpo do Goblin sumir, e no lugar ficar apenas um cristal vermelho, como acontecia no jogo. O protagonista pega o cristal e verifica que é um cristal mágico de classificação 9, com valor equivalente ao de um pão. Bjorn sorri meio decepcionado em receber uma recompensa tão baixa por tudo que ele passou. Então, devido à fraqueza por causa do sangramento, ele tropeça, caindo no chão. Então se lembra que este é um mundo onde as dungeons e os monstros existem. Monstros mortos deixam itens para trás depois que somem, e na cidade lá fora há diferentes raças fantásticas, coexistindo juntas. E este com certeza é o mundo do jogo que ele conhece. Com dificuldade ele se levanta, decidido a nunca mais se confundir, pensando que essa nova realidade é apenas um jogo. O Prata segue em frente, mancando, se escorando e tateando as paredes. Depois de algum tempo, o Prata continuava se arrastando pela escuridão, enquanto aparecem notificações de que ele ainda estava sangrando. Ele pensa consigo mesmo que foi uma boa escolha ele ir se arrastando, pois assim ele evitava a dor na perna machucada e também conseguia enxergar e desviar das armadilhas com mais facilidade. Ele estava bem cansado, mas confiante de que ele conseguiria aguentar isso para sobreviver. Algum tempo passa e continuam a aparecer diversas notificações do sistema sobre o sangramento, e ele percebe que está ficando mais fraco, o que começa a preocupá-lo, e ele pensa que isso é muito perigoso, e ele precisa achar alguém que possa o ajudar, e que se continuar na direção que estava indo, vai conseguir sair da escuridão. Bjorn continua, mas está cada vez mais cansado e ofegante. Ele se lembra do bárbaro que foi morto enquanto ele estava na cerimônia de maioridade e se pergunta o que aconteceu com ele, se ele morreu ou se voltou para o corpo original dele. Continuam a aparecer diversas notificações sobre o sangramento, até que uma mais preocupante ainda aparece, a de que resta menos de 5% de vitalidade do personagem, e que se ele não receber tratamento logo, o personagem vai encontrar seu fim. Ele continua por mais um bom tempo e percebe que está ficando mais claro e que mais pra frente tem uma região que não está coberta pela escuridão. Ele pensa que precisa chegar lá o mais rápido possível e que tem certeza de que lá vai encontrar alguém que possa ajudá-lo. De repente ele ouve alguém falando que ele é uma piada. Confuso, ele olha para cima e vê a si mesmo o encarando e perguntando por que ajudaria um bárbaro que está à beira da morte, já que ele não é uma bela mulher ou um homem inteligente. É só um bárbaro idiota que é um pouco mais forte do que uma pessoa comum. O Prata responde que ele até se acha um pouco inteligente e pergunta o que ele vai fazer se não continuar seguindo em frente, e afirma que precisa fazer algo, enquanto pensa que agora ele já estava tendo até alucinações. A alucinação continua dizendo que ele provavelmente vai encontrar algum monstro antes de encontrar um humano. Bjorn responde que se avançar, pelo menos vai ter uma visão mais clara do que tem agora. O Prata conclui que sua personalidade está se dividindo em duas e se juntando novamente, enquanto ele fica cada vez mais lento, e afirma que está ficando louco por causa da perda de sangue. Ele segue se arrastando e pensando que precisa sobreviver a qualquer custo, enquanto a alucinação em sua cabeça tenta o desencorajar. A voz continua a ecoar em sua cabeça até que ele manda ela calar a boca, e recuperando um pouco a sanidade, ele percebe que chegou na luz, e enquanto aparece mais uma notificação de que ele tem menos de 4% de vitalidade, o Prata, ofegante, olha para frente implorando para que ele consiga encontrar alguém, e ele percebe um grupo de aventureiros mais à frente. Um deles percebe e avisa o loirinho chamando-o de Drauz, e diz que tem um bárbaro morrendo ali. O loirinho, que parece ser o chefe do grupo, se vira questionando sobre o bárbaro. Enquanto isso, aparece mais algumas notificações do sistema, dizendo que Bjorn ainda está sangrando, e ele tem menos de 2% de vitalidade agora, e que ele ganhou uma conquista que concede um aumento no status mental. O Prata se arrasta até os aventureiros, e o loirinho diz que pelo que parece ele é um novato. Bjorn pensa que se o aventureiro percebeu que ele é um novato, por que ele não ajuda logo? Mas o loirinho, chefe do grupo, diz que a situação está muito suspeita, e pergunta como o novato conseguiu chegar ali mais rápido do que eles. O Prata tenta pedir ajuda, mas percebe que está tão fraco que não consegue nem falar. Ele só solta uns grunhidos, enquanto se pergunta mentalmente se eles vão ficar só parados ali olhando e não vão ajudá-lo. Então o loirinho sorri e se vira para a sacerdotisa, chamando de Ersina, e pergunta se ela pode tratar esse homem. O Prata fica apreensivo, se perguntando se eles realmente têm uma sacerdotisa, e pensa que eles devem ser um grupo de rank bem alto. E ele fica animado, pensando ser um milagre, e que ele estava salvo. Mas a sacerdotisa diz com cara de indiferença que se recusa. Veja bem, se não tem que mandar matar uma desgraça dessa. O loirinho continua de maneira descontraída a conversa, enquanto Bjorn está jogado no chão lá só observando. O chefe do grupo vira para o cara de armadura leve, chamando-o de Patshan e pedindo uma poção de cura. Patshan responde que está guardando elas para caso eles não pudessem ser tratados pelo poder divino da sacerdotisa. Mas o loirinho insiste, dizendo que ele tem um monte e que quando eles saírem da dungeon ele paga por ela. Pegando a poção do cara, ele se volta para o Prata e diz que como não são poderes divinos, a poção vai doer um pouco. Bjorn já nem ligava para isso, ele só queria que ele usasse a poção logo. Mas assim que ele despejou a poção no machucado da perna, o Prata sentiu uma dor lancinante. O sistema mostra que a vitalidade dele estava aumentando rapidamente graças à recuperação, e ele se pergunta que infernos era isso. Ele solta um grito estrondoso.
Ele pensa que essa dor faz parecer que o corpo dele estava derretendo, e lembra que provavelmente essa era a razão do jogo não permitir o uso de poções durante a batalha, porque dói muito. Depois de alguns minutos ele já estava recuperado, e se levantando e ficando de joelhos, ele olha para os aventureiros e diz que realmente achou que ia morrer. O loirinho então pergunta se Bjorn vai dizer para eles agora como um novato conseguiu chegar ali antes deles, e se ele conhece uma passagem secreta, dizendo que gostaria de comprar essa informação. Então o prata pensa que esse era o objetivo do loirinho ao ajudá-lo, e que era melhor assim, pois não há nada mais suspeito do que boa vontade sem motivo. Ele diz que ele não sabe, e que assim que entrou pelo portal apareceu ali. O loirinho diz que entendeu, e fala que já havia lido sobre isso antes, que devido à instabilidade dimensional você pode cair nos arredores da escuridão às vezes, embora a probabilidade seja tão baixa que só aconteceria mais ou menos de 100 em 100 anos. Bjorn repete que o loirinho disse em tom de pergunta, enquanto pensa que o grupo deles tem um mago e uma sacerdotisa, e isso significa que eles são de nível intermediário ou alto, e se pergunta se logo na primeira viagem ele passou por algo que eles nunca viram. O grupo vai se afastando enquanto o loirinho diz que a história foi interessante e agradece. Depois diz que o prata pode ir e não precisa se preocupar com o valor da poção. Eles se afastam e Bjorn pensa que o tempo gasto no labirinto é precioso como ouro, e que é um milagre que eles tenham perdido todo esse tempo com ele. Ele ajunta o escudo e conclui que deveria estar feliz por ter sobrevivido, mas ele está se sentindo mal por ser alvo de pena. Alguns minutos depois, o grupo de Drauz, o loirinho, caminhava pelos corredores, enquanto o cara de armadura leve falava que o bárbaro foi muito sortudo. O loirinho responde perguntando como ele é sortudo se estava tudo ferrado quando eles o encontraram. Então o cara de armadura leve, Patsan, responde dizendo que como ele pisou em uma armadilha mesmo que o Goblin não o pegasse, ele eventualmente morreria, e ele foi sortudo de ter encontrado o grupo deles. Então a arqueira diz que o bárbaro teve sorte de encontrar o Drauz, porque Patsan não queria nem usar a poção de cura nele, chamando-o de mão fechada. Patsan responde então que não queria usar a poção porque não acha que vale a pena ajudar qualquer desgraçado que apareça por aí, e pergunta para a sacerdotisa se ela não concorda com ele. A sacerdotisa olha para ele com indiferença e a arqueira defende a sacerdotisa, perguntando se Patsan acha que todo mundo pensa igual a ele, e diz que se não fosse pelo regulamento do templo, a sacerdotisa teria curado o bárbaro. Então Patsan solta um comentário ácido perguntando se era isso mesmo, e dizendo que ele conheceu muitas pessoas duas caras. A arqueira desbrava que ele deveria aprender com as ações de Drauz, e Patsan retruca perguntando se as ações que ela se referia foi quando o chefe deles perguntou sobre uma passagem secreta ao bárbaro por consideração, e a arqueira diz exaltada que era isso mesmo, já que os bárbaros não gostam de receber a ajuda dos outros, então o chefe trocou a ajuda pela informação, mesmo que a informação não valha muita coisa. Então o loirinho, Drauz, interrompe a picuinha dos dois, dizendo que a arqueira é muito gentil por pensar assim dele, e mudando de assunto ele pergunta quando o rastro de sangue do bárbaro ia acabar, comentando que já fazia um bom tempo que eles estavam seguindo. A arqueira diz que julgando pela mentalidade do bárbaro não foi só sorte que fez ele sobreviver. Patsan retruca dizendo que o rastro deve acabar em algum lugar ali perto. Mais pra frente o loirinho diz que eles precisam virar ali se eles quiserem pegar o atalho, e a sacerdotisa comenta que é bom ter um guia. A arqueira fala que Drauz é incrível por ter memorizado todo o mapa do primeiro andar e que a maioria dos guias só sabem a direção. A sacerdotisa concorda. E assim o grupo chega no portal, e o loirinho diz que acha que eles são os primeiros a chegar ali e continua falando que é melhor eles se apressarem. Ele ativa o portal e diz que essa é a passagem que os levará para o segundo andar, e pergunta se os outros estão prontos. Então a arqueira diz para eles esperarem, e apontando para a armadilha ensanguentada pergunta se aquela não é a sandália do bárbaro que eles ajudaram. O mago, que até então não tinha dito nada, diz que ela está certa, e usa uma magia para iluminar o ambiente, e com o salão iluminado todos ficam surpresos. O mago pergunta pro loirinho qual a distância dali até onde eles encontraram o bárbaro, e Drauz responde que a não ser pelo atalho que eles pegaram deve ser cerca de 15 quilômetros. Então o mago ri e comenta que o bárbaro se arrastou por um caminho tão longo e na completa escuridão, e diz que o bárbaro é monstruoso. Caralho, o maluco é brabo. Porra! O cara de armadura leve, Patsan, chocado, solta um comentário incrédulo dizendo que o bárbaro devia estar louco, e mergulha nos pensamentos, imaginando se fosse ele nessa situação, se arrastando por horas sem nenhuma certeza. E se lembra que quando eles encontraram Bjorn, ele estava estendendo a mão na direção do grupo, oferecendo um cristal mágico, e que mesmo depois de se arrastar por quilômetros, ele não esqueceu do item de troca dele, já que ele não teria mais nada para oferecer em troca de ajuda. Então Patsan diz que retira o que disse antes e pergunta ao loirinho qual era o nome do bárbaro, e se questiona se foi só sorte, e se desgraçados como ele morrem cedo assim. Então ele mesmo se responde dizendo que não é nada disso. Loucos como ele não morrem, a não ser que seja uma circunstância especial. Não importa quão difíceis as coisas sejam ou quanta agonia tenham que enfrentar, eles nunca tratam a morte como uma saída. Finalmente, voltando para nosso herói, o sistema mostra uma notificação dizendo que ele matou um Goblin, e o prota pensa que depois da experiência de quase morte, ele continuou correndo atrás dos Goblins, e o sistema mostra mais algumas notificações de Goblins mortos. Ele afirma que os Goblins continuam vindo, e que apesar dele ter ficado nervoso no início, assim que ele se recuperou e está na região com luz, os Goblins não são mais
mais uma ameaça. E as armadilhas espalhadas aleatoriamente pelo chão não estão nem camufladas. As emboscadas eram previsíveis e os esconderijos muito óbvios. Então Bjorn dá uma escudada num Goblin que sai voando espalhando ketchup para todo lado. O Prota dá uma pausa e percebe que está morrendo de fome. Ele vira para ver a bolsa que estava em sua cintura com a comida que o chefe distribuiu para os bárbaros. Mas aí ele percebe que a bolsa estava rasgada e que ele perdeu boa parte dos suprimentos. Então ele se questiona se ter se arrastado pelo chão antes foi realmente uma boa decisão, já que provavelmente foi assim que a bolsa se rasgou. Ele calcula e percebe que dos 7 dias de rações, 5 foram perdidos, e enquanto come um pedaço de pão, pensa que ele vai ter que racionar, comendo o mínimo possível. Ele percebe que apesar do pão estar duro e seco, ao paladar dele parecia muito gostoso, e se derretia na saliva, ficando com sabor doce. Logo depois de comer, ele sente sede e se pergunta onde vai conseguir água, ficando estressado com tantas dificuldades. Ele se lembra que no jogo havia uma mecânica de fome, que só ficava ativa no labirinto, mas ele nunca precisou carregar água, já que só precisava comer. Mas isso não é mais um jogo, então ele pensa que a dificuldade já era muito alta, mas desde que virou realidade ficou insanamente mais difícil. Então o Prota sai caminhando procurando água, enquanto pensa que esse é outro mundo que parece muito com o jogo que ele jogava, e que se ele não recebeu água junto com os suprimentos, certamente tem água em algum lugar no labirinto. Depois de caminhar mais um pouco, ele começa a ouvir um barulho, e ele reconhece o som de água corrente. Ele se aproxima, mas encontra uma pessoa. Um cara estava pegando água com um cantil. O Prota lembra que esse é o primeiro encontro com outra pessoa tirando do grupo do loirinho, mas não houve conversas. O cara só se levantou e saiu rápido, e Bjorn pensa que é como se tivesse uma regra não dita, sobre não interagir com outros aventureiros a menos que seja absolutamente necessário. Algum tempo depois, o Prota estava contando os cristais mágicos que conseguiu, dizendo que coletou vários, e pensa que no começo, quando ele estava só o pau da rabiola, comparando com agora, a situação é impressionante. Mas ele tem outro problema, ele estava muito cansado. Ele conclui que é muito bom que ele conseguiu caçar tantos goblins, mas agora ele realmente precisa dormir. Ele lembra que no jogo havia 2 formas de dormir no labirinto. A primeira é deixar sua vida nas mãos de Deus e dormir, e a segunda é arranjar aliados para proteger um ao outro. Mas o nosso Prota não se saiu muito bem nesse aspecto. Todos que ele encontrou deram desculpas e disseram que não aceitavam bárbaros, e ele não conseguia acreditar que foi rejeitado por todos eles. Bjorn já estava ficando puto, pensando que ele não queria fazer parte dos grupos, só queria um aliado temporário para poder dormir. Mas de repente alguém chama pelo Prota. Bjorn se vira e vê um cara com um sorrisinho suspeito que pergunta se ele estava procurando por companheiros para passar a noite. O bárbaro, já bem cansado, não consegue entender direito e então pergunta o que ele disse. E o cara, suspeito, pergunta com um papinho mole se o Bjorn não estava procurando alguém para passar a noite, e pensou que seria capaz de dormir, já que o Prota parece um bárbaro confiável. Mas ele diz que acha que se enganou, então o Prota diz que está sim procurando um companheiro para passar a noite. Boiola! O protagonista lembra que no jogo isso era conhecido como um companheiro noturno. O cara suspeito diz que ele está aliviado e que os dois devem passar a noite juntos, e se apresenta dizendo que seu nome é Hans. Bjorn fica um pouco incomodado com o termo usado. No jogo, quando ele lia o termo aliado noturno parecia normal, mas ouvindo isso ao vivo parecia muito pervertido. Mas como ele estava muito cansado, ele decidiu não ligar para isso. Ele disse que estava tudo bem e que iria passar a noite, e se apresenta dizendo que seu nome é Bjorn, filho de Jandel, enquanto esticava a mão para cumprimentar Hans, que aperta a mão do Prota e ao mesmo tempo diz que então vai chamá-lo só de Bjorn, e comenta que é bom ter 3 companheiros noturnos, mas agora parece perda de tempo continuar procurando outro membro, e então completa perguntando por que eles não passam a noite só os 2. Então ele é? O Prota fica bem irritado com o jeito de falar do Hans, achando que algo parece estranho, mas mesmo assim concorda mais uma vez puxando a mão de volta. Então Hans sugere que os dois joguem pedra, papel e tesoura para decidir quem dorme primeiro. Logo depois o Prota perde o jogo em pó e Hans diz que vai dormir primeiro. Bjorn concorda ao mesmo tempo que pensa que sabia que iria perder, já que não tem sorte. Hans então entrega um relógio explicando de maneira simples que Bjorn deveria acordá-lo quando o ponteiro menor tiver se movido até certo ponto, e pergunta se o Prota entendeu, dizendo que poderia explicar de novo. Bjorn fica um pouco incomodado com Hans por ele achar que só porque ele é um bárbaro não sabe ver as horas, mas acaba dizendo que estava tudo bem. Ele pensa que essa situação é uma droga, mas acredita que a maioria das pessoas deve pensar assim sobre os bárbaros. E enquanto ele olha para o relógio, ele considera que apesar da situação ser desagradável, tem certeza que vai conseguir usar isso como vantagem no futuro. Enquanto isso, Hans já havia caído no sono, e o Prota se pergunta se ele conseguiu dormir assim tão rápido porque era um aventureiro experiente, se questionando mentalmente se caso pedisse emprestado a coberta, Hans lhe emprestaria. Bjorn pensa que é muito entediante, já que não tem mais nada para fazer e nenhum goblin para lutar, mas pelo menos é conveniente. O tempo passa e ele percebe que chegou no horário, então acorda Hans, que pergunta se aconteceu alguma coisa. Bjorn diz que não, então o aventureiro agradece, diz que nosso Prota deveria dormir um pouco agora, e que ele o acordaria em 2 horas. Bjorn concorda, enquanto pensa que não pode de jeito nenhum dormir agora, pois ele não pode confiar em alguém que acabou de conhecer. Então ele se deita e começa a roncar, fingindo estar dormindo, enquanto torce para que Hans não perceba. O aventureiro comenta para si mesmo que os bárbaros são uma espécie engraçada, enquanto o protagonista acredita que está conseguindo enganá-lo. Bjorn se vira de costas para simular vulnerabilidade e ver se Hans mostraria suas verdadeiras
melhores intenções. Mas o tempo passa, e nada de errado aconteceu. O Prota não dormiu nem um pouco e os dois trocaram de turno. Enquanto Bjorn observa Hans dormindo, se questiona por que ele não tentou fazer nada. Ele supõe que deveria ter dormido, e se pergunta o que deveria fazer, mas conclui que não pode abaixar a guarda tão facilmente, e que não pode dormir até decidir se Hans é confiável, mesmo que ele sinta que vai morrer de cansaço. Os olhos dele vão ficando pesados enquanto ele diz para si mesmo que não pode dormir. Bjorn acorda assustado ouvindo alguém chamando seu nome, e diz que não estava dormindo, mas é desmentido por Hans, que fala para ele pelo menos limpar a baba do rosto. O Prota se desculpa e Hans diz que está tudo bem, que felizmente nada aconteceu enquanto ele estava dormindo, e que Bjorn pode ficar tranquilo. Essa fala acende um alerta no Prota, que agradece e diz que se Hans quiser dormir mais um pouco, ele pode ficar de guarda. Mas o aventureiro responde em tom amigável que estava tudo bem, e que Bjorn parecia bem cansado, ele deveria dormir, já que era o turno dele agora. O protagonista agradece, fecha os olhos e reflete sobre Hans, pensando que ele parecia legal. Ele que veio falar primeiro quando Bjorn estava em uma situação difícil, não o culpou quando ele dormiu em vez de vigiar, e até recusou ser compensado pelo erro que o Prota cometeu. Então conclui pensando que no jogo Dungeon Stone que ele conhece não há ninguém que seja tão legal assim. Então Bjorn ouve um barulho, abre os olhos e vê Hans, que questiona se ele acordou, enquanto levanta o martelo para golpear o Prota e pergunta por que Bjorn não dorme mais um pouco. Hans bate com toda a sua força para esmagar a cabeça de Bjorn, mas o protagonista age rápido e rola para o lado, fazendo com que Hans acertasse o chão. Bjorn fica agachado, se protegendo com seu escudo, enquanto o aventureiro perplexo pergunta como o bárbaro tinha conseguido desviar. Então olha para o bárbaro furioso e pede gaguejando para o protagonista esperar e o escutar por um momento. Bjorn corre na direção do aventureiro aterrorizado enquanto pensa o quão burros ele acha que os bárbaros são para tentar justificar o que fez. O bárbaro acerta o escudo com toda sua força em Hans, que grita, firma os pés no chão e mesmo levando um golpe tão forte continua em pé. O aventureiro, trêmulo e cambaleante, pede para que o bárbaro pare e deixe ele se explicar. A única coisa que passa pela cabeça do protagonista é que ele precisa acertá-lo mais uma vez, porque ele é diferente dos goblins que morrem com apenas um golpe. Então ele acerta Hans novamente com o escudo. O aventureiro rola para longe gritando. Ele tenta se levantar enquanto o bárbaro caminha até ele, mas acaba caindo sentado no chão. Desesperado, ele tenta se desculpar implorando por sua vida. Bjorn olha para ele ainda furioso e pergunta o porquê dele ter feito isso. O aventureiro tenta explicar, dizendo que ele queria os cristais mágicos do protagonista, e só ia nocauteá-lo e roubá-los, implorando para o bárbaro acreditar nele. Bjorn então pergunta se ele ia matar um bárbaro só por causa de alguns cristais. Hans responde que sim, e que também levaria o escudo e equipamento, porque os equipamentos bárbaros são de alta qualidade e vendem por um bom preço. O protagonista pergunta se é realmente isso, e o aventureiro responde que sim, e pergunta se ele vai deixá-lo ir. O bárbaro tem certeza que ele está escondendo alguma coisa, porque ele sabe que é considerado um crime grave matar outro aventureiro em Dungeon Stone, e deve haver outro motivo. Então chuta Hans e o segura contra o chão com seu pé, dizendo que essa é a última chance dele dizer a verdade. Hans grita que foi pelo coração do bárbaro. Bjorn fica atônito e pergunta o que ele quis dizer. O aventureiro explica que corações de bárbaros são vendidos a preços exorbitantes no mercado negro, e que ouviu que eles estão sendo usados como ingrediente para um novo encantamento. O protagonista entende então que para Hans ele não era diferente de um goblin, uma criatura difícil de matar, mas precioso o suficiente para correr o risco. Bjorn pressiona o aventureiro e pergunta qual a razão dele estar fazendo isso agora e não da primeira vez em que o protagonista dormiu. Hans responde que ele precisava dormir também. Bjorn percebe que o aventureiro não é cuidadoso, mas apenas egoísta. Hans pergunta se o bárbaro vai perdoá-lo agora que disse toda a verdade. O protagonista fica em silêncio, então dá uma risada e diz que provavelmente vai encontrar mais pessoas iguais a ele, que dirão a mesma coisa. Então pergunta sério se ele realmente acha que ele vai perdoar todos eles. Hans, desesperado, diz que tem certeza que não, mas que ele é diferente. O protagonista levanta o escudo e o aventureiro, desesperado e histérico, diz que lhe dará tudo o que tem. Que não tem muito agora, mas assim que voltar para a cidade o recompensará. Que o bárbaro não vai se arrepender se lhe der outra chance. Então Bjorn desce o escudo, dando um fim em Hans. O protagonista, de cabeça baixa, pensa que era o primeiro dia depois de entrar naquele jogo, e ele já havia matado um homem. O sistema notifica uma conquista realizada, e como recompensa, o status de mentalidade aumenta em 1 ponto. No dia seguinte, Bjorn equipa alguns itens que pegou do Hans. O sistema mostra várias notificações sobre o aumento de status de armadura e de armazenamento. O protagonista se sente mais civilizado agora que pode beber água do cantil, usar a bússola para saber a direção, olhar o relógio quando quiser ver as horas e tratar seus ferimentos com bandagens e poções. E acha irônico que quando ele matou um homem, ele se tornou capaz de viver como um homem. Mas uma janela do sistema aparece mostrando que ele ganhou mais níveis de status mental e aumentou seu índice geral de combate. Algum tempo depois, Bjorn está lutando contra goblins. Ele consegue derrotar cada um dos monstros com apenas um ataque do seu martelo novo, o que faz o protagonista se questionar se não deveria ter escolhido armas desde o início, mas acaba concluindo que não teria sido uma boa escolha, já que naquele momento ele não sabia que seria tão bom lutando. Ele se pergunta se é por estar no corpo de um bárbaro que durante a luta parecia que ele estava no corpo de outra pessoa. O protagonista é tirado de seus pensamentos quando 2 goblins se aproximam. Bjorn lembra que por ser o segundo dia, os goblins começaram a aparecer em duplas. Ele se prepara para o ataque e os goblins vão para cima. Ele os derrota
facilmente enquanto pensa que suas estatísticas de batalha aumentaram graças à arma nova, e que seu progresso está aumentando suavemente. Ele se escora na parede e lembra que vai acabar morrendo de cansaço, já que vem lutando com goblins sem parar desde que encontrou Hans, e não vai resistir por muito tempo sem dormir. Ele tenta dormir em pé com as costas na parede, deixa o escudo e o martelo no chão e pensa que pode ser uma coisa boa ele não ter um companheiro noturno, já que tem uma chance maior de sobrevivência se ele for esfaqueado pelas adagas dos goblins. Mas logo que ele começa a cochilar, aparece outra dupla de goblins. Furioso, ele xinga os monstros dizendo que não se passaram nem 10 minutos. Sai, desgraça! Eu quero dormir, porra! Ele os derrota, volta a se encostar na parede, e sonolento pensa que já que matou todos aqueles goblins que viu, eles bem que poderiam parar de aparecer e deixá-lo dormir um pouco, e assim ele cai no sono. O sistema notifica que o protagonista foi atacado por um goblin enquanto dormia. Bjorn acorda assustado com um goblin que ele não havia notado cravando uma adaga em seu peito. O protagonista fica furioso novamente e dá um socão na cara do goblin que o faz passar voando pelo outro goblin. Eita porra! Bjorn grita chamando outro monstro para lutar. Não aguenta 10 minutos de porrada comigo, moro? Mas o goblin fica apavorado e foge. O protagonista apenas vê um monstro fugir, já que ele não tem energia para seguir a criatura. Bjorn olha para o ferimento que está sangrando e pensa que se ele fosse um pouco menor ou o goblin conseguisse pular mais alto, o monstro teria acertado sua garganta. Ele lembra que nem notou o goblin, constatando que realmente precisa dormir direito, mas primeiro deve tratar a ferida. O protagonista derrama a poção de cura em seu ferimento enquanto geme de dor. E questiona por que uma poção de cura dói mais que ser esfaqueado. 14 horas depois da morte de Hans, Bjorn está caminhando, cambaleante de cansaço. Ele sabe que já está na hora das pessoas começarem a procurar por companheiros noturnos. E ele não pode confiar em mais ninguém agora que sabe que os corações dos bárbaros são valiosos. Mas se for um bárbaro, ele poderá confiar nele. Então ele começa a procurar por um bárbaro. Diferente de ontem, todos os aventureiros que ele encontrou queriam ele como companheiro noturno. Ele sempre recusa e diz que está procurando por outro bárbaro. Ele acaba pensando que a rejeição do dia anterior deve ter sido porque ele estava coberto de sangue só com um calçado, e que ele deve ter parecido terrível de se ter como companheiro noturno. Uma das pessoas comenta que vai ser difícil ele encontrar outro bárbaro. Bjorn pergunta por que ele diz isso. O aventureiro responde que como os bárbaros ascendem dentro de 2 ou 3 meses após suas cerimônias de maioridade, deve haver menos de 100 no primeiro andar. O protagonista fica um pouco frustrado, parece até uma piada ele estar sofrendo tanto no primeiro andar. Depois que o aventureiro se despede, Bjorn vai caminhando enquanto se questiona se deve desistir de achar outro bárbaro. Tentando ser realista, ele pensa que não importa se é um bárbaro ou não, ele só precisa achar um companheiro noturno, contanto que não seja um humano. Ele precisa que seja de outra espécie, mesmo que tenha o menor número do que humanos. Elfos que mantêm suas promessas ou anões que são espirituosos como bárbaros seriam os melhores. Mas isso não importa, desde que seja de outra espécie, já que a maioria das outras espécies diferentes dos humanos não prejudicariam outros aventureiros por os míseros trocados. Depois de vagar pela caverna por cerca de 1 hora, Bjorn vê algo que chama sua atenção. Uma elfa sozinha sentada em um canto. Ela olha para ele surpresa. Ela parece cansada e assustada, e o protagonista tem certeza que achou o companheiro noturno que precisava. O sistema notifica que Bjorn encontrou uma elfa ferida. E aí, o que acharam desse mão? Conta aqui nos comentários qual foi sua parte favorita e se não gostou, comente como eu posso melhorar. Não esquece de deixar o like para fortalecer a amizade, se inscrever para mais vídeos e compartilhar com os amigos. Até a próxima!